Diz que chegou um pouquinho atrasada. Deixa eu ver. É sua, né? Isso. Pronto. Abençoada. Admitir ela aqui. Aqui, eu estava fazendo aqui. Vamos chegar. Opa! Escolha. Parece que o dia bom é segunda, tá todo mundo, né? Então, quem sabe? A Claudinha tá tendo problema, tadinha. Essa é a internet, né? Acho que sim. A internet tá ruim, amor? Hã? Hã? A internet tá ruim? Não, eu tava com o aqui. Não, tô falando é por causa daqui. Não, Às vezes é a dela. A dela, não é? É. Porque se é só ela que está dando problema, às vezes é a dela. Viu que eu tô admitindo? Tô. Quem tá na sala de espera? Só um. Tadinha, pode olhar. Shalom, tudo bem? Shalom, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar uma introduçãozinha a respeito do mês, amém? Né? Amém. Então, eu creio que todos que estamos aqui sabemos. Vou pegar aqui a tribo de Sacar. Vamos começar pela tribo, tá bom? Hoje, admitir todos. Hoje, vem, irmão, hoje no grupo eu mandei o texto que fala sobre o nascimento de Issacar, né? Eu mandei sobre Rosh Kodesh, porque eu gosto de mandar para todo mundo estudar e saber Rosh Kodesh, as bênçãos da primícia, tá bom? E assim, a gente poder estar tendo conhecimento para buscar revelação, né? Então, na palavra que eu mandei para vocês hoje, eu escrevi que Issacar é o quinto filho de Lia e o nono filho de Jacó. Seu nome significa recompensa ou salário. Está dando para ouvir aí? Está dando para ouvir e entender. Tá mesmo. Então, a gente sabe que quando Issacar nasceu, ele, para Lia, né, o quinto filho de Lia, então, o que foi que aconteceu? Foi recebido o nome de Issacar, que significa recompensa ou salário. Isso nos aponta que esse mês nós temos como ter recompensa sobre aquilo que nós iniciamos, que é a guerra que nós já iniciamos, que foi a conquista do mês de Nissan. Concorda? Mês de Nissan, né? Foi o mês de batalha, o mês de conquistar suprimentos. Nós falamos sobre isso.
né? E Lia, ela profetizou sobre Issacar quando ela deu esse nome. Para ela, esse nome significava isso, tá bom? Eu vou abrir aqui Gênesis para a gente ver. Gênesis 49. Mas eu quero chamar a atenção que hoje, vamos orar primeiro, né? Amém? Amém? Amém. Amém. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos neste dia, nós te agradecemos por tudo, declaramos, Senhor, que o Senhor venha nessa noite abrir nosso entendimento, limpa as nossas mentes com teu sangue, renovamos a nossa mente em ti, declaramos que tu és o nosso Deus, o grande soberano, aquele que nós confiamos, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós declaramos, Senhor, esse novo ciclo sobre as nossas vidas. Adentramos, Senhor, a este mês, a qual o Senhor tem reservado para nós. Segredos, o Senhor tem revelado conquista, é um mês de cura, é um mês, Senhor, de nós olharmos para o futuro e discernir, ter estratégias, buscar, porque é isso que a tribo de Issacar, ela tinha o dom de discernir os tempos e as estações. Se nós tivermos com os nossos olhos aos teus sinais, atentos aos teus sinais e à tua direção, Pai, nós conseguiremos, através dos teus sinais, a discernir os tempos, as estações, e assim, Senhor, ter estratégias específicas para cada tempo. Isso que nós te pedimos, que hoje nós estamos aqui exercitando, sim, a escola de Issacar. Tomamos posse dessa unção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, quando a gente abre a palavra em Gênesis 49, vai falar das bênçãos, né? Que nós temos para nós esse mês. Por quê? Porque a palavra-chave, a palavra de bênção sobre essa tribo, é a chave que nós temos, tá? É o reforço, é o auxílio dos céus para vencer o nosso inimigo desse mês, tá bom? Logo adiante, assim que acontecer a viração do signo do zodíaco, entra o trono, tá? O trono de maldade, que é o trono de Astarte, tá? Que é o trono de Astarte, que tem uma ligação sobre o mês, que é o mês de abril, que é abrir, né? Que fala sobre as espumas, né? Que fala sobre a água, sobre as sereias, que aí nós vamos estar trabalhando sobre a questão do falso amor, né? Da sedução, amor baseado na carnalidade, dos interesses que nós buscamos, os interesses próprios. Issacar foi o 9º filho de Jacó, o 5º filho de Lia. Lia tinha parado de conceber após o nascimento de Judá e o ofereceu sua serva Zilpa a Jacó para ter filhos em teu nome. Após Zilpa ter concebido 2 filhos de Jacó, Lia concebeu outra vez e deu a seu filho o nome de Issacar, que significa ele trará recompensa. Em Gênesis 30, 18, ela diz: Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido. Jacó abençoou Issacar, dizendo que ele era um homem de força, que não rejeitaria árduo trabalho para estabelecer um lugar seguro para descansar. E Moisés, lá em Deuteronômio, acho que 31, também, ele abençoou a tribo de Issacar e Zebulon juntos. Porque ele disse assim, dizendo que Zebulon ia sair e Issacar permaneceria em casa. Mas ambos juntos chamariam os povos aos montes para oferecer sacrifícios de justiça. Eles também trariam a abundância do mar
e os tesouros escondidos da areia. Conforme Israel seguia através do deserto, Judá, Issacar e Zebulon, agrupados no lado oriental do arraial, fazia parte do grupo de liderança que marcharia primeiro. Por isso que a estação é a primeira, é a primavera. E o primeiro lado que eles participavam é do lado oriente. Lembra que a tribo de Issacar, a tribo de adoração, a tribo de louvor, a tribo de Zebulon, que é a tribo dos suprimentos para os guerreiros, essas tribos elas estão do lado oriente. Lembra que eu falo para vocês, eu sempre chamo a atenção para a porta do oriente, que é de onde vem a porta que entra para o tabernáculo. Essa porta que só entra quem tem a orientação do Pai. Amém? Por isso que a tribo de Judá ela fica à entrada, porque se você não passar pela adoração, você não acessa, né, a presença do Senhor, que é o interior do tabernáculo. Amém? E o que nós precisamos entender com isso? Que Zebulon, a insígnia de Zebulon é um jumento forte, né? Porém, sabemos que o jumento também ele tem um problema. Ele é muito rude, né? No entendimento. Não é verdade? Então, ele é um de força, que não rejeitaria o árduo trabalho para estabelecer um lugar seguro para descansar. Então, precisamos entender também, ele faz parte desse grupo que liderava, que saía primeiro, conforme Números 2, tá? O posicionamento de todas as tribos está lá em Números 2. Cada tribo saía um da sequência do outro. O posicionamento dessas tribos é o modelo para a igreja. Amém? Judá veio primeiro com a guerra e a adoração. Issacar vem seguindo, com o tempo, ligada com Zebulon para a provisão. Tá? Foram colocados juntos e fizeram o que necessitavam fazer. A herança de Issacar incluía o território amplo e fértil da planície de Jezreel, onde Acabe tinha seu palácio, lembra disso? E aonde a vinha de Nabote estava localizada. Então, a região de Issacar é aquela região, tá? Onde Nabote tinha a sua vinha, a qual Issacar era dono daquilo ali, tá bom? Então, a herança de Issacar inclui território amplo e fértil, né? Mas nós sabemos que a vinha de Nabote estava localizada próximo do palácio, né, onde Acabe morava. Sunem, a casa da mulher sunamita, que preparou um quarto para Eliseu, também estava no território da tribo de Issacar. Presta atenção que a vinha de Nabote, a plantação de vinha, né, que trazia, né, o vinho, né, o suco de uva, imagina que estava ali próximo do palácio. A viúva também de Sunem, a qual Eliseu, né, recebeu um quarto, ela também estava no território de Issacar, como também o ribeiro de Quizon, onde Débora e Baraque, eu acho muito bom isso aqui, derrotaram Sísera também, talvez porque a batalha teve lugar em seu território. Issacar é uma das tribos mencionadas no combate, ao lado de Débora e Baraque, uma juíza de Israel. Um juiz de Israel, chamado Tola, era da tribo de Issacar. Quando Davi foi ungido rei em Hebrom, homens de Issacar vieram ter com ele. Lá em 1 Crônicas, diz 12, 22 a 32, diz, homens armados para as pelejas que vieram a Davi, filhos de Judá, filhos de Simeão, filhos de Levi, filhos de Benjamim. Só que quando foi falar os filhos de Issacar, olha a expressão, filhos de Issacar, conhecedores da época para saber o que Israel deveria fazer. Na minha Bíblia, aqui em 1 Crônicas, eu gosto de ler, que ela fala ela tem, alguém que tiver uma tradução diferente, pode ler também, tá? Lá em 1 Crônicas 12, 22 a 23, 1 Crônicas 12, 22, diz assim,
Este é o número dos militares armados à guerra que vieram cooperar com Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor havia predito, né? Aí, ao 32, ele vai dizer, da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Então, esse mês, nós temos uma unção. Esse mês, nós temos como ter a direção para, então, nós discernir os tempos e saber buscar as estratégias. O que vai dizer? 200 chefes estrategistas. Então, esse mês, o Senhor está trazendo uma unção de estratégias para que nós possamos agir em qualquer circunstância. Amém? Amém? Então, essa é a unção da tribo que eu acho maravilhosa. É essa, a unção de discernimento dos tempos e das estações. Por quê? Porque no Salmo de Moisés, tá? Ele vai dizer, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Tá? Então, a sabedoria é para aqueles que sabem discernir os dias. Tá? Nós temos tentado, nós temos trabalhado, nós temos buscado, o Senhor tem trago nesse tempo um conhecimento muito grande para nós aprendermos a discernir os inimigos do tempo. Tá? Por quê? Porque eu preciso discernir, eu preciso saber, eu preciso entender as estratégias e ter estratégias. Porque nós vamos estar, logo mais no dia 21, recebendo aí o combate de um trono, onde é o trono de Astarte. Depois a gente vai falar sobre ele. Por que, então, o trono, o mês vira e o trono depois? Por quê? Tá? Porque, como o mês ele é lunar, nem sempre a data do início do mês de hebraico, ela sempre vai cair no mesmo dia, entendeu? Então, dependendo do círculo que ela faz, da lua, ela vai cair um dia a mais, um dia a menos, 3 dias a mais, 3 dias a menos. Tá certo? Por isso que, na medida que vai se passando, às vezes ela demora mais uns 7 dias, né, para chegar até essa questão aí da mudança do trono, tá certo? Eu entendo assim também que é uma estratégia do Senhor, porque como que eu vou receber o embate do inimigo e depois eu vou tomar posse da bênção? Primeiro eu tenho que me armar. Qual que é a minha arma para este mês? Essa é a minha arma. Minha arma é o discernimento, é o conhecimento dos tempos e da estação. Esse mês eu tenho condição, né, para poder conseguir, né, avançar. Eu tenho conhecimento, eu tenho estratégia, eu tenho revelação. Esse é um mês para que a luz da revelação venha sobre nós. Amém? Então, Issacar não foi conhecido. Mas os homens de Issacar, eles compreendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Quando Davi ajuntou seu exército, muitos homens que vieram para ajudá-lo, cada um com a sua capacidade, cada tribo tinha a sua capacidade na guerra, e tem, cada um com sua própria característica de força, mas só os homens de Issacar compreendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Esse mês, o Senhor tem para aqueles que buscar nele força, que é a força de Issacar, para resistir, né? Tem o discernimento para poder, então, montar as estratégias. Amém? Esses são o tipo de pessoas que Deus quer levantar em nossos dias. Deus está procurando um povo profético, que pode compreender os tempos. Ele quer que sejamos como os homens de Issacar. Não podemos ser pegados de surpresa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nada acontecerá sem ele revelar aos seus profetas. Só que nós temos uma promessa, né? Lá, a promessa, qual que é a promessa de Joel? Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então, essa palavra profética é para todos, tá? Ela é diferente do ministério profético, tá? Ela é uma unção profética.
profética, tá? Esse é diferente do ministério profético para a unção profética. Deus está procurando esse povo profético. Ele quer que sejamos como esses homens de Issacar. Mas Issacar não foi conhecido apenas pela compreensão dos tempos. Encontramos Issacar ligados com prosperidade, intercessão e bênção. Por quê? Irmãos, só uma pessoa forte, tá? Como um jumento forte, pode entrar em uma intercessão por alguém. Não é qualquer pessoa. Intercessão e bênçãos. Essa tribo sabia como referir-se à aparência do sol e da lua. Ela olhava para o céu, ela discernia através da aparência do sol e da lua. E podia interpretar os tempos e as estações. Ele sabia que a estação havia mudado. E era chegada a hora de se alinharem com Davi. Ele sabia que aquele tempo era o tempo que o Senhor levantava Davi para tomar posse do seu lugar, para a sua conquista de governo, depois de praticamente 12, 13 anos, escondido, correndo para salvar a sua vida. Davi, então, chega no tempo propício. E Issacar sabia que era o tempo, e eles precisavam comparecer naquela convocação. Lá em 1 Crônicas 12:40 diz que quando eles vieram para reunir-se a ele, juntamente com Naftali e Zebulon, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, provisão de farinha, pasta de figo, caixas de passa, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Irmãos, a coisa mais maravilhosa é estar alinhado com o tempo, né? Então, a gente precisa entender que Issacar, ela traz também prosperidade, ela traz a intercessão e a bênção, tá? E o texto que nos comprova isso é 1 Crônicas 12:40, que diz que eles vieram, quando eles vieram reunir-se a ele, juntamente com Zebulon e Naftali, eles trouxeram, né, pão sobre jumentos. Olha que interessante. Zebulon fala de sustentar, né? Fala de provisão. E os jumentos era quem? Né? Jumentos representa quem aqui, né? Issacar. Então, o Senhor trabalha de maneira maravilhosa, né? Após o reino ser dividido, houve um rei em Israel chamado Baasa, da tribo de Issacar. Baasa não foi um homem justo e levou Israel a continuar nos pecados de Jeroboão. Como resultado, ele e sua família foram eliminados. Esse é um dos perigos, tá? Existe, deixa eu pegar aqui o livro Tempos e Estações, eu gosto muito que ele fala do ponto fraco da tribo. Tá? Acho que está ali, não vou falar. Então, amor, vê que quiser do corpo está falando aí comigo. Hã? Quiser do corpo está falando aqui comigo. Após o reino ser dividido, né? Então, por quê? Porque eles continuaram no pecado de Jeroboão. Como resultado, essa família foi eliminada. Essa é a única referência negativa associada com a tribo de Issacar. Sabia disso? Na profecia de Ezequiel sobre o futuro reino, Ezequiel 48, irmãos, eles não falam da herança de cada tribo, né? Então, lá em Ezequiel 48, 25 a 26, o território herdado por Issacar, juntamente com Zebulon, é mudado da parte norte para o sul. Essas duas tribos, juntas com a tribo de Simeão, são assignadas, né? Tem as suas insígnias. Há uma porta na entrada sul de Jerusalém. É assim que é a referência de Ezequiel 48, 33. Então, essa é a tribo. Então, essa é a unção. Aqui no livro de Tempos e Estação, eu gosto porque... Quer ver? Quinto filho. Ó, Issacar. Ele vai falar aqui, ó, que Issacar, ele é o 9º filho de Jacó e o 5º de Leia, como a gente já sabia. Leia, Lia. Ele é um jumento de fortes ossos, de repouso, entre rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. É aquele que vem para servir os guerreiros, tá? Interessante, por isso Issacar é forte, e um dos seus segredos é descansar entre os rebanhos de ovelha.
Este é um segredo para nós, pois apesar de Issacar ser a tribo profeticamente forte, vivia descansando como ovelhas entre o rebanho. Na verdade, é uma vacina contra o orgulho. Antes de ser usado por Deus, sou propriedade dele e ovelho do seu pastoreio. Amém? E aqui, ó, Davi ia para as batalhas e ele sempre contava com a força com o dom de Issacar, com a força profética também de Issacar, porque a maior força de Issacar não estava na força física, estava na força do seu dom profético, de discernir tempos, estações e montar as estratégias de guerras necessárias. Mas não é só isso. Issacar também é prosperidade, intercessão, bênção. Eles podiam interpretar tempos e estações, mas veja, e também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, trouxeram pão, suprimento, foi aquilo que eu já leio. Mas, durante o período do reino dividido, houve um rei de Israel, que era da tribo de Issacar, que é isso que eu falei para vocês, que ele andou nos pecados de Jeroboão. É uma referência negativa. Isso nos traz o discernimento profético, que o discernimento profético pode ser uma bênção, desde que o meu prazer esteja estar em família, com meus irmãos. Então, o orgulho não pode me atacar quando estou seguro, na certeza de que sou um filho amado, porém Deus tem muitos outros que também são tão amados quanto eu fui. Amém? Então, quando a gente vai... Essa é a bênção que nós temos para o mês. Por quê? Então, que nós temos isso. Sabe por quê, irmãos? Eu vou botar aqui para vocês, depois eu vou mandar aí. Para vocês entenderem melhor. Primeira coisa, eu já falei para vocês. Para vocês entenderem o que nós temos para esse mês, precisamos estar atentos às escrituras. Tudo que aconteceu nesse mesmo período nos aponta para um discernimento de quais serão nossas guerras. O que aconteceu biblicamente relatado nesse período é o que também nos traz, tá, uma amostra daquilo que nós também podemos viver, desfrutar ou enfrentar. Amém? Ivar, ele... Um chama de Iar, tá? Um chama de Iar. Ele tem 29 dias. Esse mês, agora que nós saímos, tinha 30. Então, lembra que os meses hebraicos é 29, 30. 29, 30. É sempre assim, tá? E o que é Rosh Kodesh? Rosh Kodesh é o primeiro dia do mês espiritual. Hoje é Rosh Kodesh. A Bíblia vai dizer lá em Números 10, 10, que hoje é o dia de apresentar as nossas ofertas. Há um portal que se abre no dia de hoje. É um portal onde o Senhor abre essa porta de acesso, a qual a minha oferta me leva ao acesso desse portal. Esse é o segredo, tá? E as ofertas de primícias, elas são exclusivamente no primeiro dia do mês, tá? Por quê? O primeiro dia do mês, eu estou santificando o Senhor. Então, esse dia de hoje é um dia de nós buscarmos o Senhor, adorar o Senhor, para então que o Senhor venha nos falar, venha nos dirigir. Por que é um dia tão importante? Eu coloquei aí para vocês entenderem o que é Rosh Kodesh. Se alguém não leu, mas leia. Por quê? Porque é muito interessante. Eu quero abrir aqui para nós ver de novo. Que eu mandei para vocês. Pode fechar. Beleza, né? Deixa eu pegar aqui para a gente. Eu coloquei novamente para vocês estudarem aqui o Rosh Kodesh, né? Sobre o que é Rosh Kodesh e as bênçãos da primícia, tá? Então, é como o Chuck Pierce disse aqui. Irmãos, há um feriado, é um Shabbat, na verdade, tá? É como se fosse um Shabbat. Rosh Kodesh, o primeiro dia, a festa de lua nova. Toda vez que você vê na Bíblia falar sobre Rosh Kodesh, tá? Toda vez que você vê falar ou festa de lua nova, saiba que é o primeiro dia do mês bíblico.
tá bom? É o primeiro dia. Então, como disse Tchuk, que nós não ficaríamos... Você não ficaria animado em descobrir um novo feriado que ele não sabia que existia? Então, para alguns de nós, por isso que eu coloquei esse capítulo, para você entender. É isso mesmo, tá? Enquanto muitos cristãos não observam o Shabá e as festas bíblicas, muitos reconhecem que essas práticas estão na Bíblia. Deus, porém, também nos deu um ciclo. Nosso ciclo lembra que eu falei para vocês, ele é mensal, semanal, lembra disso? O Senhor trabalha em ciclos de semana, de mês, né? Ano e festas, tá? Esses são os ciclos que o Senhor tem para nós, tá? Então, o ciclo anual é as festas do Rosh Kodesh. Então, primeiro dia do mês inicia um novo ciclo. Então, hoje está iniciando um novo ciclo. Eu preciso romper nesse novo ciclo. Eu preciso orar nesse novo ciclo. Eu preciso romper. Eu preciso entrar nesse dia de hoje e pedir para o Senhor força, potência do Deus Criador, do Deus Elohim, a tua palavra, o teu dabar de criação, a tua palavra geradora de vida, que ela venha sobre nós. E assim nós adentramos nesse mês para receber aquilo que o Senhor tem para nós, são as pedras proféticas para esse mês. Amém? E a Bíblia vai nos ensinar, né? Que muitas coisas na Bíblia não faz parte de nossas tradições religiosas, porque elas foram roubadas. Lembra que eu já falei na Idade das Trevas? A igreja foi tirando as festas bíblicas, a Páscoa na data correta, e assim a festa de Lua Nova foi embora. Mas Números 10:10 diz que as festas de Lua Nova, elas são onde nós ofertamos, e essa oferta, ela é um memorial. O que é um memorial? É algo que vai ficar estabelecido sobre mim. E todas as vezes que as trevas vier para, quer dizer, roubar, nos destruir, o Senhor tem ali, ao nosso favor, aquele documento. Amém? Ao nosso favor. Tá bom? Então, o que acontece? Precisamos entender que o Rosh Kodesh ele é tão importante, tá, quanto as outras festas. Ele é muito importante, porque quando eu entro nesse ciclo, eu vou entrar no ciclo mensal, eu vou entrar no ciclo do Shabá, eu vou entrar nas festas, eu vou entrar na festa da Páscoa, depois eu vou entrar na festa dos pães sem fermento, aí eu vou entrar na contagem do Homer, aí eu vou chegar em Pentecostes, e aí então eu tenho uma pausa, e aí eu vou voltar novamente no mês 7, no mês de Elu, no mês de Tisrei, né? Onde é o último mês, onde ali está estabelecido a festa do Rosh Hashanah, que é a festa de trombetas, que é o ano novo, o ano novo da criação. Aí eu vou ter, ao dia 10 do sétimo mês, eu vou ter a festa de Yom Kippur, que é o dia da propiciação, onde nós jejuamos. A partir dali, nós vamos ter, no 15º dia, a festa de tabernáculo, que praticamente aí encerra o ciclo da Bíblia de festas. Amém? A próxima festa que a gente vai ter é só as festas das luzes, né? Que é as festas lá do período do interbíblico, né? Que é a festa de Hanukkah, que a Bíblia é conhecida como a festa das luzes, que tem uma passagem bíblica que diz que Jesus esteve nessa festa. Então, era importante, tá bom? Então, precisamos entender a importância do Rosh Kodesh. Por que é importante? Porque hoje abre um novo ciclo. E se eu entro nesse ciclo como um dia qualquer, ele não vai romper. Então, esse dia de hoje é dia de orar, buscar no Senhor o discernimento, uma palavra, uma direção. Esse é o dia de nós nos reunirmos como igreja, como um corpo, onde buscar o espírito profético sobre nós, para que seja liberado esse espírito profético, essa direção. Senhor, o que o Senhor tem para nós esse mês? O que o Senhor tem para nos mostrar esse mês?
E assim, nós adentrarmos, nós começarmos a sair dos velhos ciclos, tá? Então, a letra Vav, que significa conexão, ligar. Então, Issacar é a ponte que liga Judá a Zebulon. Amém? Judá, Issacar é isso. Por isso que Ivar ou Iar, no alfabeto, a letra é Vav, que significa conexão, ligar e unir. Precisamos estar unidos nesse tempo. Tem que haver conexão entre os ministérios. Tem que haver isso. Precisamos entender isso. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de nos unir, de nos ligar, de ter conexão, o ministério profético, o ministério de ensino, e juntos está montando as estratégias. Por quê? Porque a tribo é de Issacar, é o mês de discernir. Característica desse mês é cura natural, que é manifestado ao lidarmos com a forma de pensar, com a consciência da alma e o recebimento do conselho espiritual. Este é um tempo para contemplar números vindos por um sonho, ou uma visão, ou uma revelação divina. Fique atento aos sonhos, fique atento ao que o Senhor quer te falar, fique atento à leitura da palavra. Deus pode te trazer direção, palavras. Fique atento. Deus pode trazer revelações desse tempo que te faz prosperar. Amém? A constelação desse mês é touro, que olhando para a interpretação hebraica e não da interpretação das trevas, que é do signo do zodíaco, olhando e observando para encontrar um lugar de força, né? A cor da pedra é azul real, lápis lazuli. Irmãos, algumas pessoas que trabalham no Ministério de Libertação, todas as vezes que o anjo comparece, ele tem vestes azuis. Nós ligamos a isso, as cores da veste do anjo, com a libertação. Talvez cura da alma, né? Mas o que é interessante é que o mês de Issacar é o mês onde o Senhor apareceu e se apresentou como Jeová Rafá, que é o Deus que cura. E a cor desse mês, da tribo desse mês, é azul real. Quando a gente fala cor real, cor da pedra, a gente está falando das 12, lembra? Das 12 pedras que tinha no peitoral do sacerdote. Cada pedra tinha uma cor, cada cor era de uma tribo. E essa cor dessa pedra é a pedra azul real. Quem está estudando lá, fazendo o estudo do ano bíblico, está vendo, entrou lá em números, começa a ver daqui para frente. Ivá é o segundo dos 12 meses do calendário judaico. Na Bíblia, o Ivá é muitas vezes chamado do mês de Ziv, que significa brilho. Olha o que ele está falando, brilho. E o que significa o nome de Start? Star, brilho, estrela, que é a deusa do amor, né? Do falso amor. Esse mês é geralmente referido como um mês de curas naturais. Seu nome é um acrônimo para Eu Sou o que te cura. Êxodo 15, 25. Deus se apresentou como o Deus que cura, o Jeová Rafá. Então, esse é o mês de cura, de buscarmos a nossa cura. Iar está associado com a tribo de Issacar, que é conhecida por sua unção para entender tempos e segredos. Busque o Senhor nesse tempo para você ouvir os segredos que o Senhor tem para esse tempo que nós estamos lidando. Esse mês está ligado com luz, porque Ivar é brilho, mas também não é só referência para o trono, é referência também para iluminar o nosso entendimento, porque a palavra de Deus ela é luz, né, que nos ilumina. Esse mês está ligado com luz, que significa o aumento da revelação. A luz é o oposto de trevas. Se as trevas tentam nos vencer, nós precisamos dizer, neste mês, não, estou crescendo em revelação. Amém? Isaías 60 diz que a glória pode ser vista em você e irradiar em você. Então, esse é o mês que nós podemos brilhar com a glória do Pai. Amém? E para compreender melhor, podemos olhar para o que aconteceu a Israel quando saiu do Egito. Irmãos, esse é um mês também perigoso, vocês vão entender. Nissan
O primeiro mês foi o mês da saída do Egito. Não é isso? O terceiro mês foi o mês quando chegaram no Sinai e receberam a Torá. Portanto, Ivá é o mês de transição. Tá? Por isso que a letra é Vav, transição, conexão. Eles saíram do Egito, estavam caminhando no mês de Judá, no mês de Nissan. Entre Nissan e o terceiro mês, então vem o mês de Ivá, que é o mês de transição do Egito para o Monte Sinai, que foi onde Deus fez a aliança com Israel. Amém? Então, esse é um mês onde o Senhor está nos ligando a um tempo de aliança. Amém? Amém? Então, Amém. esse é um mês de transição que representa a jornada do Egito ao Monte Sinai. Essa super importante transição envolveu muito mais, tá, do que uma mudança geográfica. O povo de Deus estava mudando para um novo nível de relacionamento com ele. Durante esse período, Deus começou a revelar os segredos da aliança. Aleluia! Ao povo dele. Então, esse mês, o Senhor tem segredos para nos revelar. Quando Israel saiu do Egito, sabia que era o povo de Deus, mas não sabia muito a respeito de Deus. Não tinha Bíblia. Tudo que tinha eram algumas histórias transmitidas através de gerações sobre como Deus apareceu a Abraão. Viveram como escravos no Egito e conheciam os deuses egípcios, mas não conhecia muito sobre o Deus que os livrou do cativeiro. Sendo assim, Deus colocou-os em sua escola de aliança para ensinar-lhes sua natureza. Essa escola não foi realizada em uma sala de aula, mas na realidade da vida e morte no deserto. Amém? Quando Moisés conduziu Israel através do Mar Vermelho, viajaram no deserto por 3 dias sem encontrar água. Finalmente chegaram ao oásis de Mara, mas a água era demasiado amarga para beber. Tá? 2 milhões de pessoas no meio do deserto sem água para beber gerou uma grande e uma séria situação. O povo então queixou, o povo murmurou. O que havíamos de beber? O povo que viu o Mar Vermelho abrir, o povo que viu os egípcios entregar suas riquezas, o povo que viu o faraó deixá-los sair como um povo livre. Esse povo faltou água. Então, eles acharam que esse não era o Deus capaz de dar água para eles. E eles começaram, então, a murmurar. Clamou, e Moisés, então, clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Deus estava dizendo a Moisés, deixe-me contar um segredo a você. Posso curar águas amargas. Vê aquele pedaço de madeira, coloque-o na água e veja o que acontece. Moisés atirou a madeira na água e a água foi curada. Deus demonstrou seu poder de alterar situações dele através da cura da água amarga. Amém? Se você estiver em águas amargas, não ouvirá os segredos de Deus. Não receberá a unção para avançar. Não transitará no tempo certo para as alianças certas, porque você estará em águas amargas. E então você precisa entender, tá? Que precisamos sair dessa linha de murmurar. Precisamos entender isso. Mas Deus disse a Moisés, posso não só curar a água, como curo pessoas, né? No contexto que ele deu, né? E o seu povo, ele deu uma promessa-chave de sua aliança. Lá em Êxodo 15, 26, ele diz, se ouvires minha voz, vou mantê-los bem, porque eu sou o Senhor que te cura. Aqui, nessa passagem, Deus se revelou como Deus que cura, Jeová Rafá. Amém? Então, esse é um mês que Deus vai manifestar cura em nosso meio, cura para a nossa alma. Amém? Mas, para isso, eu preciso confiar que esse Deus pode me tirar dessas águas amargas que me fez adoecer. Amém? Durante o mês de Ivá, Deus revelou um de seus mais importantes nomes de aliança, que é Jeová Rafá. Não se esqueça disso. E se foi nesse mês, esse é o mês que nós temos uma unção de cura do Eterno para nós. Depois, em Êxodo 16, Israel queixou-se novamente.
Esse é um mês perigoso para nós murmurarmos. Tá? Dessa vez, eles dizem, não temos alimento. E o Senhor ouviu a murmuração. E o Senhor disse, eu tenho ouvido a murmuração de Israel. E o Senhor disse, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor. E nessa noite, o Senhor se manifestou como Jeová Jireh, é o Deus que provê. Esse é o mês que o Senhor vai trazer provisão para nós. Esse é o mês que não importa o que está acontecendo, Deus, o nosso Deus, é o Deus que nos traz a provisão. Amém? Não se preocupe, porque se Ele é Jeová Rafá, o Jeová que traz a cura para o nosso corpo, Ele é o Jeová que traz também o alimento. Amém? Então, esse é o mês onde Ele se revelou como Jeová Jireh, como Jeová Rafá. Isso é maravilhoso. Em Êxodo 17, aconteceu algo. Tá? Israel foi atacado pelos amalequitas. Cuidado com o espírito dos amalequitas nesse mês. E o espírito da amalequita, eu vou mandar para vocês um estudo que eu achei sobre os amalequitas. Os amalequitas eram um irmão distante de Israel. E quando o povo, eles eram um dos, eu acredito que era neto, se não me falha a memória, neto de Esaú, certo? Ele era um neto de Esaú, que eram os amalequitas, tá? Filho de Amaleque, tá? Então, esse povo acampava numa das proximidades por onde Israel passava no deserto. E Israel já estava cansado, caminhando pelo deserto, tá? E aconteceu que os amalequitas atacaram Israel pelas costas. Cuidado, tá? Esse é um mês perigoso. Guarda, levanta escudos na tua retaguarda, tá? Porque, e aí o que aconteceu? Foi Moisés, Josué e Arão para a guerra contra os amalequitas. Você já viu aquela passagem que fala que Arão e Ur segurava as mãos de Moisés? A Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas sobre aquele lugar, o povo de Deus estava vencendo a guerra. Quando Moisés cansava e descia os braços, começava a perder a guerra. E o que aconteceu? Arão e Ur seguravam os braços, colocou Moisés sentado em uma pedra, né? Que pedra é essa? Que representa a rocha, que é Cristo. E enquanto Arão e Ur, que simbolizam os intercessores de um ministério, se colocaram com suas mãos, ali segurando as suas mãos. Isso representa que é o mês que eu e você precisamos de intercessão. Amém? Nesse contexto, Arão e Ur ajudaram-no a sustentar suas mãos e assim ganharam a batalha. Nesse contexto, aprenderam que louvor é a chave para a vitória. Deus revelou, e aí Deus revelou um outro aspecto da sua aliança. Ele disse, eu sou Jeová Nissim, o Senhor é a sua bandeira. O Senhor é nossa bandeira de vitória. Amém? Então, esse mês, nós teremos, sim, os amalequitas, aqueles que vão olhar as nossas debilidades, vão olhar as nossas fraquezas e vão querer nos atacar no momento que nós estamos com a guarda baixada. Por isso que é um mês de intercessão. Não baixa a guarda, seja vigilante, irmãos. Vigie, porque os amalequitas, esse espírito de amalequita, ele é traiçoeiro, ele nos pega no momento que nós baixamos a guarda, quando nós descansamos um pouco. Tá? Lembre que foi na primavera, numa época como essa, que Davi, em vez de estar na guerra, estava no palácio. E então, o que aconteceu? Ele baixou a guarda. E então ele caiu com o pecado de Betseba. Amém? Em Ivar, Deus revelou seus segredos de aliança. Ele é o nosso curador, ele é o nosso provedor e ele é a nossa bandeira de vitória. Amém? Temos essa chave esse mês. Ele é o Deus que cura, ele é o Deus que provê e ele é a bandeira, ele é a nossa bandeira. Amém? Deus quer que nós confiamos e reafirme a aliança com ele. Durante a Páscoa, no primeiro mês, o que nós fizemos? Nós sacrificamos
Então, para que ele possa revelar o segredo de sua aliança no segundo mês e nos trazer a um novo nível de Pentecoste, que é no terceiro mês. Então, nós podemos entender que há segredos aqui. Como podemos, então, aprender os segredos da aliança de Deus? Deus revela os seus segredos àqueles que o buscam. Lembra disso? Deus é um Deus revelador. Daniel, lá em Daniel 2, 21 e 22, ele disse assim, nos lembra que ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, e ele revela o profundo e o escondido, mas para aquele que busca. Mateus 13, 11 diz, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios dos reinos de Deus. Mas Deus quer que peçamos, Tiago 1,5 diz, se, porém, algum de vós necessita, peça a Deus e ser-lhe-á concedido. Em Iar, Deus dará uma bênção extra àqueles que colocam o coração em buscá-lo, ao revelar os segredos da aliança. Peça-lhe para revelar seus segredos este mês. Deus tem um segredo para você. Deus tem uma revelação para você. Deus tem uma direção para você. Deus tem a unção da tribo de Issacar, de discernir os tempos e a estação, ter força para que você possa conquistar a provisão, tá? Porque esse é um mês que ele tem cura, ele tem provisão, e ele diz que ele é a nossa bandeira, ele é a nossa vitória. Esse é um mês que nós venceremos os amalequitas, através da intercessão dos nossos irmãos. Amém? Então, vamos entender que precisamos pedir, buscar a revelação, e vamos deixar que Deus nos revele sua aliança em um novo nível de realidade, para que possamos caminhar em suas bênçãos durante todo o ano. Esse mês é importante para todo o ano, irmãos. Devemos ter um fundamento para receber a unção no segundo mês. A expressão plena da bênção de Deus começa no sétimo mês. Mas, até esse mês, você já deve ter obtido a unção para receber dele o que você pedir. Nós vemos, a gente já está vindo, desde Yom Kippur, né? Desde os nossos jejuns de Yom Kippur, desde o nosso alinhamento, ali na festa de tabernáculo, aí iniciamos e viemos para o novo ano espiritual. Então, já vemos rompendo. Então, agora eu e você temos esse alinhamento para pedir e caminhar em nossas bênçãos. Tá? Amém? A expressão plena de tudo que nós precisamos. O mês de Vá está associado com a letra hebraica Vav, que representa conexão e ligação. Lembramos que nós estamos em um mês de transição para Pentecostes, que será próximo. Será em 5 do próximo mês. Será no dia 5 desse próximo mês. Tá? Na verdade, Vav é literalmente o que o pictograma para a letra significa. A letra hebraica, ela tem a escrita, mas ela tem uma insígnia que dá-se o nome de pictograma, que o pictograma era usado numa linguagem bem anterior à escrita, onde as letras elas eram representadas por símbolo e ela trazia uma mensagem. E a letra Vav, ela é uma estaca de conexão. Se você se mover corretamente neste mês, o resto do ano se conecta corretamente. Aleluia? Então, não baixe a guarda esse mês. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos entrar na sala dos segredos, né? E vamos buscar esse alinhamento. Porque se nós nos mover corretamente neste mês, o resto do ano se conecta corretamente. Issacar, ela é a tribo de conexão entre Judá e Zebulon. O que nós precisamos ver é como se deve se conectar este mês, para que possamos determinar o curso durante o ano. Existem certos períodos de tempo nos quais nós precisamos responder, a fim de ver como avançar para a próxima estação. O mês de Vav conecta o mês da redenção com o próximo mês, o mês de oferta. Esse mês também, irmãos, é o mês daqueles que perderam a data da Páscoa. A Bíblia vai dizer que no mês de aqueles que estavam em contato com mortos ou em viagens longas, havia
uma data oportuna, uma segunda chance para eles no mês de Ivar, que é o mesmo período. O dia 14, às 18 horas do segundo mês, abre-se novamente o portal, que é a Páscoa. Sabia disso? É uma segunda Páscoa. Então, o mês de Ivar nos conecta novamente com o sacrifício do Cordeiro. Amém? Então, é o mês da segunda chance. Nos mostramos que o Deus é um Deus de segunda chance. Tá? É o mês de ofertas. Nosso louvor por ter saído do Egito, por ter passado já por esse primeiro mês, por ter louvado pelas libertações que nós já tivemos, por ter sido resgatado do Egito, ter saído do Egito e da casa da servidão. Tá? E nesse mês, nós começaremos a conectar com louvor contínuo até aquela oferta ser apresentada no Pentecostes, porque nós estamos ainda na contagem do homem. E o mês de Iar é o mês onde nós estamos passando dentro da contagem do homem, onde ele está nos conectando com as passagens bíblicas, com louvor ao Senhor, para nos levar ao Pentecostes. Amém? Isso garante multiplicação. A nossa prosperidade está relacionada com a maneira que nós reagimos a esse mês. Por isso, irmão, desperta esse mês. Desperta, irmão. Vamos despertar esse mês. Não vamos baixar a guarda. Estamos só no segundo mês. Não vamos fazer como as pessoas que fizeram tanta... Claro, como diz a Bíblia, como os ímpios, os pagãos, que quando eles entram no ano novo deles, eles fazem promessas, eles fazem isso, eles fazem uma lista, mas chega no segundo mês e já começa a morrer. Nós não vamos ser assim. Vamos continuar, vamos avançar. Nós temos a unção da força. O Senhor está liberando força para nós romper, para nós atravessar esse período, essa travessia, até o próximo mês. Amém? E isso, essa força que nós temos para receber esse mês, depende de hoje, de como eu e você entramos na presença do Senhor hoje, no dia de hoje, para ter essa revelação. Porque hoje é Rosh Kodesh, hoje é festa de lua nova em Israel. Um mês novo começou. Um novo ciclo começou. Irmão, se eu e você não ter esse discernimento, como vamos romper esse ciclo de miséria, de enfermidade, de escassez? Porque se você não entra no dia de hoje como se deve, você está deixando Saturno te roubar a tua semente. Amém? Então, vamos despertar para isso. Não, por isso que eu quis chamar vocês para hoje. Rosh Kodesh é importante demais para vencer ciclos, quebrar ciclos de maldição. Rosh Kodesh é importante porque é um portal que se abre para me oferecer as minhas primícias e eu estou santificando não só o meu dinheiro, mas eu estou santificando o meu mês. Eu estou oferecendo um dia ao Senhor. Eu ofereço um dia de sábado ao Senhor e toda semana ela é santificada. Eu ofereço um dia do mês e todo o meu mês ele é abençoado. Então, a sua oração é essa: Senhor, abençoa o meu mês. Eu profetizo bênção. Eu profetizo que o Senhor abrirá as portas do céu. Eu profetizo que será um mês próximo, um mês de bênção. Você pode ter olhado aí o seu contra-cheque, a tua comissão, você que é vendedor. Olha, não olhe para a circunstância. Olhe para o Deus que é o Jeová Jireh. Esse é o mês que eu tenho a unção do Senhor, o Deus que provê sobre a minha vida. É cura. As feridas estão impedindo de você romper. Então, Senhor, tu és Jeová Rafá, tu és o meu Deus que cura a minha alma, me tira dessas feridas, desse ciclo dessas feridas. Me liberta desse tempo onde Cronos tem me prendido e esse demônio tem acionado a minha alma, me ferido. E aí eu volto para os mesmos lugares, para o mesmo tempo. Eu não tenho rompido, Senhor. Então, hoje, Senhor, esse mês, eu quero sair curado. Que a tua luz entra mesmo. Que a tua palavra de conhecimento abra meu entendimento. Então, eu e você precisamos. Então, esse é um mês de multiplicar. Amém? Então, não se esqueça. A minha prosperidade está relacionada com a maneira como eu vejo esse mês. Tá bom? Vamos entrar essa constelação desse mês. O que é isso, irmão? Cada mês, isso não é zodíaco.
Isso é astronomia. A astronomia foi Deus que criou. A astrologia foi as trevas. As constelações de estrelas foram criadas pelo Senhor para identificar os meses e as estações. Cada mês, na medida que a Terra faz a rotação, uma constelação é iluminada e ela aparece mais do que a outra. E quando essa constelação aparece, ela aparece depois da lua, no início dessa nova lua, e então está marcando um novo tempo, tá? Agora, as trevas que usa as constelações para trazer direção, isso, aquilo, isso é as trevas. Tá? Mas ela é um sinal de mudança no céu, de que um tempo mudou. A constelação associada a esse mês é touro. Para os hebreus, o touro é símbolo de força. Apesar que as trevas usam o touro como uma identificação diferente, que depois nós vamos estudar lá, questão de Astarte, tá bom? Mas em Deus é força. Essa constelação nos lembra que devemos encontrar nosso lugar para aumentarmos nossa força. Não se esqueça, nós somos fortalecidos na força do poder do nosso Deus. A nossa força vem dele, o poder vem dele. Então, precisamos estar nele. Amém? Devemos nos mover de força em força. Vamos atrás de coisas, mas seguimos em movimento. Quando nós nos apoiamos no Senhor, é isso que acontece. Há uma unção neste mês para olhar e observar, para encontrar um lugar de melhorias, para que a nossa força possa se manifestar e aumentar. O mês de Iyar está associado com a nossa consciência, porque está ligado com o meu pensamento e as nossas emoções, e é o nosso fluxo drenal. Amém? A consciência é a janela da sobreposição, o olho, entre nosso espírito e a alma. Por conseguinte, esse é o mês que Deus quer que nós purifiquemos nossa consciência. Amém? É o mês que acontece é o mês que acontece quando você se corta. Você tem um elemento em seu sangue que começa a criar uma malha para coagular o sangue. Se nossa consciência não está limpa, pura, será formada uma malha que dificultará o sopro do Espírito de Deus. Lembra do sangue que nós falamos? Não é em vão que o Senhor nos ensinou sobre a mente, né? Sobre as estratégias de ter uma mente liberta, uma mente de Sião. E esse é o mês que nós precisamos arrancar aquilo que nos impede o entendimento, o discernimento das palavras do Senhor, da consciência do que Deus quer conosco, tá? Então, esse mês, peço ao Senhor, purifica o meu sangue, Senhor. Tudo aquilo que está no meu sangue, que tem impedido a minha consciência de ter o discernimento para que a minha alma veja, para que a minha alma seja curada. O Senhor limpa o meu sangue, tá? Para manter nossa consciência limpa durante todo o ano, a janela do céu e a janela da minha consciência devem estar alinhadas. Lembre-se que Malaquias 3:10 vai dizer: trazei vossas ofertas e dízimos e oferta à casa do tesouro. Não é isso? E o quê? Fazei prova de mim. Se eu não anular, se eu abrir as janelas do céu, lembra? Então, esse é o mês onde o Senhor tem essa proposta para nós, de abrir a janela do céu. A janela do céu e a janela da minha consciência devem estar alinhadas. Por isso, tudo aquilo que está entre a minha consciência para receber o que o Senhor tem liberado do céu nesse tempo, precisa ser removido. Então, qual que é a minha oração esse mês? Senhor, remova todo o véu, tudo aquilo que tem impedido a minha alma de receber a revelação da janela do céu que o Senhor abriu este mês. Amém? E o Senhor pode manter essa janela do céu aberta. Mas se a janela da minha consciência não está alinhada, nós vamos perder a revelação. Deus quer ter certeza de que a janela da nossa consciência está aberta e alinhada para que, quando ele começar a soprar pelo seu Espírito, nós não percamos o que ele está soprando sobre nós. Amém? Há um som esse mês, há uma revelação esse mês, há um segredo esse mês. Biblicamente,
esse mês é um mês de cura natural. Não é um mês como milagres. Deus quer permear nosso corpo com cura natural. Nós não precisamos nos esforçar para receber cura, porque ele diz simplesmente: eu sou o Senhor que te cura e que se manifesta nesse mês. Amém? Então, o Senhor manifestou a nós, o Senhor manifestou a si mesmo pela primeira vez por este nome. Quando Israel murmurou e reclamou muito, devemos entender que quando murmuramos e reclamamos, nós abrimos para as doenças. E Satanás faz uma agenda em nosso calendário. Daqui 1 ano, fechou o ciclo. Ele vai fazer o acerto desse mês, está lá suas murmuração. E você vai entrar em um ciclo de enfermidade. Entendeu agora? A sentença de tudo que eu faço nesse mês, ela vai chegar no próximo ano. Sabia disso? Quando fecha o ciclo? Por isso que o que eu sou esse mês em Deus vai fazer eu prosperar, vai fazer eu romper esse ano e também o ano que vem. Não é verdade? Esse é o mês que Deus está permeando a nossa mente. Nossa mente, lembra que nós aprendemos, não é o nosso cérebro. O cérebro irá resistir à mudança em nossa mente. Se nós tivermos um arquivo errado, lembra que eu falei dos caminhos de iniquidade errado, que resiste, né, às coisas de Deus, nós teremos que remover da nossa mente para que possamos pensar corretamente. Tenho falado, peço ao Senhor, remova a mente grega sobre mim, eu arranco a mente grega em nome de Jesus, estabeleça a mente de Sião em mim, Senhor, e que tua mente venha e pousa sobre a minha mente, quebrando assim toda a fortaleza, destruindo todo o caminho de iniquidade. Tudo aquilo que as trevas construiu, seja desconstruído em nome de Jesus. Eu estava orando por uma pessoa quarta-feira passada, e a guerra dessa pessoa era muito na mente, ministrar, e o Senhor disse, e eu sempre orei assim, ele nunca tinha visto eu orar, e eu entrei para limpar os portais da mente e quebrar os caminhos de iniquidade, né? E ele disse assim, irmão, que quando eu comecei a orar, pedi para o Senhor, quebra todos os caminhos de iniquidade, que a espada de prata entra, quebra toda a fortaleza, tudo aquilo que se levantou contra o conhecimento de Deus. Senhor, entra e quebra, destrói. A tua palavra é como espada de 2 gumes, e fui decretando sobre a mente dele, irmãos. Ele disse que ele teve uma visão, enquanto eu orava, que abriu na frente dele um campo bem grande, onde tinha muitos caminhos que iam longe. Na medida que eu orava, que eu declarava, os caminhos iam sendo destruídos. Irmãos, foi maravilhoso. Que bênção. Ore para que os caminhos de iniquidade sejam destruídos em sua mente. Amém? Eu fiquei maravilhada com essa visão. E ele também. Foi tremendo, que ele disse que ficou tonto. Então, irmãos, o Senhor, as misericórdias dele se renovam todo dia, porque todos os dias temos novos neurônios. Já falei isso aqui. Né? A própria ciência já provou que Deus já falava, porque ele diz que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Amém? O Senhor pode multiplicar, sim, os nossos neurônios. Amém? Esse é um mês para nós recebermos conselhos espirituais. Tá? Esse é um mês de recebermos conselho. Mas tem um perigo. Se eu não estiver alinhado com os céus, eu vou receber perigos errados. Que voz profética eu tenho ouvido? Quando existe um período onde o som profético ele é essencial, não se esqueça, as trevas têm um som profético também. E se você não estiver alinhado com os céus, você vai receber falsas profecias e você vai frustrar e você vai decepcionar e ainda vai ter problema. Dizer que Deus não cumpriu, né? Porque Deus não faz. Esse é o mês de receber conselhos espirituais. Portanto, precisamos amarrar toda a adivinhação e pedir ao Senhor para ativar a nossa voz profética. Irmãos, depois que eu li o livro
do Otmani, e esse livro aqui, ó, Vencendo a Feitiçaria. Pensa no livrinho. A maior feitiçaria que eu e você praticamos pela alma. Eu e você, e muitas vezes fomos feiticeiros. Agimos como feiticeiros por causa da alma. Tá? E aí, quando você vai ler, nossa, vou ler esse livro, né? Vou ler esse livro porque fala sobre feitiçaria. Irmã, feitiçaria gospel. Feitiçaria em vencer a mim mesmo, discernindo as ferroadas da feitiçaria. Esse livro é maravilhoso para nós. E esse livro completo que eu, né, maravilhosamente, é o que o Otmani fala sobre o poder latente da alma. Irmãos, se nossa alma não estiver curada, se nossa alma não estiver com, como ele disse aqui, com as janelas, que a consciência, que é o que está entre a alma e nós, certo? Está ali filtrando, a consciência é o que filtra, né? O que vem de Deus, então eu tenho que estar com isso muito alinhado com o Senhor, para então eu discernir, tá? Eu discernir aquilo que o Senhor está me falando. Mas se a minha alma estiver aflita, minha alma estiver, se eu estiver ferida, eu não vou ouvir a voz de Deus, porque eu vou estar em águas amargas. Mas o Senhor disse que Ele é o Deus que cura. Quando Ele lançou aquela madeira naquelas águas amargas, Ele curou aquelas águas. Que eu e você possamos receber cura, sair dessas águas amargas, para que então o Senhor venha com um filtro e limpe a nossa consciência, para que as janelas da nossa alma sejam alinhadas com a janela do céu e a revelação venha sem nenhuma intercepção. Nós assim discernimos. Amém? Então, esse mês, nós precisamos pedir para o Senhor, cancela todo o poder da minha alma, toda a adivinhação da minha alma, tudo aquilo que eu fiz, Pai, em função da minha alma, tudo aquilo que eu fiz baseado na minha alma, toda oração que eu fiz no poder da minha alma, tudo aquilo que se manifestou, toda revelação que foi através da minha alma, cancela, Pai, tem misericórdia. Eu tenho orado muito, falando para o Senhor, cancela, Senhor, todo e qualquer poder que a minha alma possa ter. Eu anulo o poder da minha alma, porque eu só quero ter a direção do teu Espírito, o poder do teu Espírito, porque o Senhor, a tua força, o teu poder, ele é infinitamente. Tu és o poder, tu não és uma fonte, tu és o poder que alimenta o poder. Então, eu rejeito a minha alma, o poder da minha alma. Eu coloco ela debaixo do domínio do teu poder. E digo à minha alma, sujeito à direção do Espírito de Deus, e somente a Ele você se sujeita. Por isso que Davi era muito inteligente. Ele dizia, alma, volte ao sossego. A minha alma tem sede do Deus vivo, né? Ele ministrava a alma dele. Davi era um ministrador de alma, irmãos. Já parou para pensar nisso? Que muitas das orações de Davi, ele ministrava a alma dele? Então, eu e você precisamos entender. Alma entra no controle do Espírito Santo de Deus. Seja anulado todo o poder, tudo aquilo que a alma tenta influenciar. Nada de mim. Por isso que a palavra de Deus diz que eu diminua e que o Senhor cresça, que a minha alma seja neutralizada para que o Espírito de Deus... Porque quando a minha alma é um pouquinho assim, ó, eu já me acho, eu acho que eu sei porque eu sou bom, o conhecimento que Deus me dá é minha capacidade, né? Eu oro e tudo acontece, porque eu sou top. Eu me acho no poder de Deus, né? Aí eu caio na armadilha da questão dos discípulos, que eu gosto muito, né? O Senhor enviou os discípulos de 2 em 2. E quando eles voltaram, eles disseram, mestre, em teu nome até os demônios nos submetem. Porque naquela época, eles nunca tinham visto isso. E Jesus disse, no contexto meu, né? Como Jesus disse assim, vocês estão se achando com o meu poder?
Nunca vi vocês alegres assim, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, vocês têm mais alegria que estão ficando conhecidos com o meu poder do que saber que vocês têm a eternidade comigo? É mais ou menos isso que Jesus quis dizer, né? Que quando ele disse assim, quando eles terminaram de dizer, mestre, em teu nome, até os demônios nos submetem, Jesus disse, alegrai-vos e sabeis, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Não foi um corte terrível? Naquele entusiasmo que eles estavam tendo, eu vi que às vezes Jesus era top, né? Jesus é top. Deu uma cortada. Eu lembrei da minha filha, quando ela fala assim, estou falando uma coisa, ela está falando outra. Eu disse, você que não está entendendo o código. Jesus estava mais ou menos assim com os discípulos. Estava dizendo, vocês estão se achando demais. Primeira vez que eu envio vocês, que vocês estão expulsando demônio, vocês já estão se achando? Não é possível. Não é possível que vocês ainda estão desse jeito. Não é verdade? Então, precisamos entender que, às vezes, nós estamos como os discípulos, desvairados, como diz assim, envaidecidos, porque Deus nos usou, porque através da nossa oração alguém foi curado, porque através de uma ministração o Senhor libertou. O poder é dele, o Espírito é dele, o conhecimento é dele, a vida que veio é dele, eu também sou dele, e sem ele, nada que existiu, existiria, nem o que há de existir, haverá. Porque ele é Deus. Né? E eu sou o quê? Aquele que me dispus. Tira Deus de mim, não tem nada que presta. Não tem nada. Por isso Davi dizia, não afaste de mim o teu espírito. Senhor, misericórdia. Se o Senhor afastar de mim o teu espírito, o que vai ficar? Nada. Então, esse é um mês para você ter essa consciência de que teu Deus é o Deus que cura. Teu Deus é o Deus que provê. Teu Deus é a tua vitória. Irmãos, essas são as melhores para mim. Tudo que falar desse mês. Essas são as maiores chaves para esse mês. O Senhor se manifestou num tempo oportuno como esse, lá no deserto, quando o povo estava a caminho do Monte Sinai para fechar a aliança com Deus. O Senhor primeiro diz, vocês precisam ser curados. Antes de você fazer a aliança final, vocês precisam entender que eu sou a vitória de vocês. Vocês precisam entender que eu sou o provedor. Aí, então, quando vocês conhecerem essas características do Deus que eu sou, vocês vão chegar no Monte Sinai e vão, então, eu vou, então, estabelecer uma aliança com vocês. É isso que o Senhor quis dizer. Amém? Então, esse é um mês que nós precisamos avançar em vigílias. É um mês de levantarmos intercessão, orarmos na madrugada. Amém? Voltar nosso reloginho aí da oração das 3 horas. Lembra que o mês passado era adoração? Adore, adore, adore. Esse é um mês de você ter força. Acordar nas madrugadas, levantar sua intercessão, fortalecer no Senhor, forjar seus lombos, porque o ano só estamos no 2º mês. Amém? Precisamos de força para romper. Portanto, determine seu olho de vigia por dentro e por fora. Olhe para você, para a tua alma, como você está. E olhe para fora também, né? Uma vez que este é o mês de Sacar, podemos entender as estações, os mistérios e os segredos que começará a ser revelado a nós. Amém? Que Deus nos abençoe, tá? Que esse mês precisamos entender. Eu vou mandar aí para nós que eu fiz tudo que esse mês o Senhor tem, as palavras, tá bom? Eu vou mandar para vocês aí, tá? Aqueles slidezinhos meu, fica melhor para vocês baixar, né? Fazer Nossa, também tem sido alguma uma benção esses estudinhos, porque aí a gente vem, aí volta, ouvir de novo as palavras, e aí a gente consegue entender com mais clareza. Amém. Eu vou estar mandando os slidezinhos e eu vou tentar copiar esse capítulo, o capítulo do livro para vocês, tá bom? Eu vou mandar, tá? E aí, irmãos, esse é o Rosh Kodesh. Amanhã, até às 18 horas, é Rosh Kodesh. Não esquece que é um dia santo ao Senhor.
Procure voltar para o Senhor. Mesmo que você tenha suas atividades, lembre que esse é um dia sagrado. É um dia que tem um portal aberto. Sabia que a troca de anjos para esse dia, que os anjos para este mês não são os mesmos anjos do mês passado? Sabia que os anjos do mês passado eram um tipo de anjo? Uma vez eu vi o Maurício Marcos dizer, e uma vez a gente viu a manifestação de anjos, né? Muitos anjos nesse período do Rosh Kodesh, irmãos. Para quem tem visão, você vai ver muitos anjos. Por quê? E eu perguntava para o Senhor, por que tantos anjos nesse período, né? Por quê? Porque, irmão, um dia, sem querer, assistindo um vídeo do Maurício, e ele disse assim, que esse é um mês onde os anjos estão trocando. E a guarda, irmãos, presta atenção, a guarda do próximo mês, ela espera 7 dias, junto com o outro anjo, para ir. Então, nós passamos um período com o dobro de anjos. Amém? Amém, glória a Deus. Que maravilhoso, né? E eu fico feliz quando a gente faz algumas perguntas e Deus responde, né? Porque uma vez eu fui numa escola do Davi Rebolo. E eu fiquei meio constrangida que eu cheguei lá. Ele disse assim, quantos aqui sabem o nome do seu anjo? Um monte de gente levantou a mão. Eu falei, nossa, que povo à frente, eu não sabia, não. Eu falei, uai, meu anjo tem nome? Aí ele falou, o anjo tem nome e você não sabe porque você nunca perguntou para o Senhor. Eu falei, eu quero saber o nome do meu anjo. Eu quero saber. E passei um tempo orando. Falei, Senhor, eu quero saber o nome do meu anjo e tal. E um dia, olha como Deus é tremendo. Aí um dia, o Senhor, às vezes, quando ele fala comigo, assim, meio que audível, eu estou dormindo, então ele fala em espírito, né? É como se eu estivesse acordada e é uma outra dimensão. E aí, o Senhor disse assim, o nome do anjo é Carmelo. Mas é Carmelo no hebraico. E o Senhor disse assim, a referência está no Monte Carmelo. Significado. Procura o nome do Monte Carmelo em hebraico. E eu fui procurar, que significa jardim fechado. Aí, falei, nossa, que tremendo. Aí passou tempo, eu fiquei com aquilo, mas será que chama jardim fechado? Meu Deus, por que será que fica... Mas ele é muito esquisito para o nome de um anjo. Eu acho que eu não entendi o nome do anjo. Eu fiquei, né? Eu com isso na cabeça. Passou um tempo, nós estávamos ministrando e Deus tomou a pastora. E ela disse assim, eu vejo você em um jardim fechado. E do seu lado, assim, muitas flores, como as vidas que o Senhor tem trago, né? Mas eu vejo que há uma divisão e do lado tem um anjo, né? Muito grande. E esse anjo, dentro desse jardim fechado, olha que interessante. O inimigo manda, como ele manda coisas contra você? Ele manda demais. E esse anjo ele rebate todas que vêm. Irmã, ele é o guarda dessa dimensão que Deus nos coloca, né? E aí eu entendi. Então, assim, o Senhor fala de diversas maneiras. Então, o Senhor revela, sim, segredos. O nome do anjo. Pode ser que para uns é desnecessário, mas o Senhor se importa com tanta coisa. O Senhor se importa com as mínimas coisas, porque Ele nos quer ver felizes. É como o pai que faz um mimo para a criança, né? Passa num lugar e vê um docinho ou um bichinho, aí sabe que o filho vai ficar feliz, põe no bolso. Eu falo que meu pai fazia isso, né? Trazia o troco do mercado uma balinha, e aí o primeiro que corria perto dele ganhava a bala. Eu já sabia e corria. Então, assim, é tão bobo aquilo, mas aquilo fazia tão bem, a gente ficava feliz. E assim é Deus. Assim é Deus. Às vezes a gente está esperando só as coisas grandes. Deus nos dá detalhe. Tá? Eu já vi coisas assim, eu aprendi com a pastora Gil, que a pastora Gil ela é top. Coisas assim de provisão do que ela quer comer. Ela falava que queria comer, eu chegava no lugar, tinha comida. Eu falei, Gil, Deus puxou seu saco demais. Todo lugar que eu chego, você fala, eu gostaria de comer isso hoje, eu chego e está pronto.
Pois agora também eu vou falar com Deus. Não é que funcionou? Eu falei, Deus é bom, nós é que somos besta. Ele disse que aquele que pedir e dá-se-vos-á. Amém? Mas é para você entender que Deus se importa, sim, com pequenas coisas. Amém? Então, esse é o mês onde o Senhor, ele é o Deus que cura, Jeová Rafá, ele é o Deus, Jeová Jireh, o Deus que provê, ele é Jeová Nissim, porque ele é a nossa bandeira. Amém? Então, temos essas 3 chaves. Não se esqueça que os amalequitas, tá? Estão aí. Eu vou mandar um estudo sobre os amalequitas para vocês entenderem. Cuidado com os amalequitas, tá? Aqueles que se cansam no caminhar, aquele que está mais distraído. Não se distraia. Esse não é o mês de distração, tá bom? Tudo que nós fizermos esse mês vai contar para o resto do ano. Porque esse mês nós estamos caminhando para o Pentecostes. Precisamos estar cheios, né? Aproveite esse tempo da contagem do homem. Homem é porção. Todo dia o Senhor tem uma porção para nos encher. E no Pentecostes ele vai nos completar. Amém? E a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não é em vão que ele tem cura natural para nós esse mês. Porque com a contagem do homem, todo dia, que era a porção de alimento levada no templo, o Senhor tem um alimento para mim e para você, todos os dias na sua palavra. E então, quando chegar em Pentecostes, nós estamos com a nossa alma curada. Amém? Amém. Tá bom? Amém. Irmã Ana, ora para a gente, Ana Paula. Ora para a gente. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, tá bom? Você entendeu, Ângela? Por que o mês começa depois? Eu falei? Entendi, pastora. Nossa, achei Amém. tremendo. Amém. Não se esqueça, estamos ainda em Rosh Kodesh. Até amanhã às 18. Faça suas ofertas de primícia. Levanta o teu altar. Levanta o teu memorial, tá bom? Leia Números 10:10. Busca a revelação. Faça com entendimento suas ofertas de primícia. Tá bom? Deus abençoe. Ora para nós, irmã. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos a Deus por esse momento, Senhor, por tantas riquezas que o Senhor tem trazido a nós, Senhor. Nós só podemos, Senhor, com gratidão, por tantas revelações abençoadas. Senhor, em nome de Jesus, nos dê estratégias a partir de agora. Nos traga, Senhor, o sobrenatural dos céus. Amém, Jesus. Cura-nos. Traga o entendimento, Senhor, sabedoria, Senhor, acende essas chamas do Teu Espírito em nós, ó Deus, para que nós não venhamos perder tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Nós tomamos posse, Senhor, das bênçãos que já estão reservadas nos céus para nós. E nós te louvamos, ó Deus, nos dê força nesse tempo. Nós estamos entrando aí nesse mês, ó Deus, e que nós venhamos ser guardadas, guiadas pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, tá bom? Amém. Com Deus. Deus Até mais. abençoe. Tchau. Tchau.